Boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Como estão as coisas? Muito feliz pela presença de cada um de vocês. Muito bom nos integrarmos, nos limparmos, uma mão lava a outra. Nada mais estimulante, nada mais exercitante para o amor do que a amizade. E amizade no bem. Porque muitas pessoas dizem ir para bares para fazer amigos, saúda amizades como aqueles que lhe pagam bebidas, que compartilham drogas, que são cúmplices, inclusive de coisas erradas. Há muita cumplicidade, no pior sentido da palavra, interpretada como amizade, e isso não é. Amizade é o compartilhamento de momentos de crescimento, de cura, de luz. Por isso, eu saúdo muito a sua amizade, minha amiga, meu amigo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos hoje falar sobre cura. Cura e saúde, ou saúdes. Vejam que poucos profissionais de saúde sabem sequer qual é o conceito de saúde prevalecente no mundo. Não por uma corrente espiritualista ou outra, mas pela própria comunidade de saúde mundial. Pergunte a um profissional de saúde o que é saúde. Ora, se ele é profissional de saúde, seria a melhor pessoa para responder isso. Pois eu suspeito que nem os médicos, nem alguns deles que são mais destacados na sua área, sabem responder à pergunta: o que é saúde, doutor? Mesmo supondo algum deles mais ilustrado, com boa memória, que diga, que repita o conceito da Organização Mundial da Saúde, órgão das Nações Unidas, que construiu esse conceito mundial de saúde, mesmo que ele saiba repetir com os lábios, não sabe repetir na prática. Se ele disser saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, e não apenas ausência de doença, dificilmente um médico escapa da prática, muito conhecida por todos nós, de passar ao paciente uma bateria de exames para saber se ele está doente ou não, para saber se ele está com saúde ou não. Não é assim que todo médico faz? Pois, se o conceito é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, e não apenas a ausência de doenças, supor saudável uma pessoa cujos exames estão dentro da faixa esperada, é exatamente a prática da saúde com ausência de doença, não é? Veja o que acha disso. Não sabemos, é até tolerável, que o homem comum não saiba o que é o conceito de saúde. É admissível, porque as profissões e os profissionais são assim, que muitos profissionais de saúde não saibam sequer repetir o conceito prevalecente na comunidade internacional de saúde.
mas é um sintoma muito preocupante dos nossos tempos, que o que eu suponho, a expressiva maioria dos médicos, pela observação, por ouvir outras pessoas, por acompanhar profissionalmente muitos profissionais de saúde que trabalham, que têm uma prática de saúde com ausência de doença, a ponto de não ter em mente nenhum profissional que trabalhe com o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Se algum de vocês conhecer, por favor, coloque nos comentários que conhece. Mesmo um homeopata que pergunta tantos aspectos dedicadamente, admiravelmente, do seu paciente, integrará com essa prática louvável a saúde física e mental, eventualmente até a social. Mas para um homeopata, para um alopata, para um terapeuta integrativo, unir na sua abordagem esses 4 campos de saúde, buscando esse padrão do completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, eu desconheço. Não é preocupante isso? Quem trabalhará? Qual o agente de saúde que consegue fazer uma abordagem que tenha esse parâmetro, que busque esse parâmetro, que alcance esse parâmetro? Eu só conheço um agente de saúde que fez isso: Jesus Cristo. Porque trabalhava efetivamente, segundo os relatos evangélicos, todas as dimensões do ser. Isso quer dizer o quê? Que jamais alcançaremos saúde? Não. O que eu concluo desse raciocínio é que nós somos os grandes agentes promotores de saúde de nós mesmos. E que só o alcançaremos à luz, formados, estimulados, referenciados por Jesus Cristo. A passagem de hoje vai falar a respeito disso. Vimos trabalhando o processo de cura de um paralítico que se colocava à beira de uma fonte existente, de uma piscina existente numa das portas de Jerusalém, em Israel. Colocavam-se esses doentes à beira desse lago, dessa piscina, dessa fonte, porque havia uma crença muito instituída naquela sociedade, naquela cidade, de que quando a água se encrespava na sua superfície, era porque um anjo do Senhor, um anjo de Deus, visitava aquele lugar. E naquele momento, o primeiro doente que entrava na fonte era curado. Passando por ali, Jesus tomou conhecimento, os evangelhos não dizem como, mas nós temos certeza que Jesus, ao contemplar um ser humano, sabia muito mais daquele ser humano do que ele próprio.
Jesus soube de um paralítico que estava ali há 38 anos, sem perspectiva de cura, porque quando a água encrespava, ele, por ser um paralítico, que lhe impossibilitava uma rápida movimentação, não alcançava, não conseguia ser o primeiro a entrar na fonte. Jesus foi ali, dirigiu-se ao homem, perguntou se ele queria ser curado. Percebendo que sim, o curou. E sumiu, desapareceu. A passagem de hoje fala de um reencontro de Jesus com o ex-paralítico, que depois dali foi abordado pelos sacerdotes do templo, que queriam muito perseguir Jesus, encontrar Jesus, culpar Jesus, executar Jesus por haver curado o paralítico, porque ele curara num dia de sábado. E os dogmáticos, os fanáticos, os radicais se preocupavam mais com o mandamento formal do que com o mandamento dos mandamentos, que é o amor. Preocupando-se com um cisco, deixavam ser atingidos por uma trave. Vamos ver a passagem de hoje, então, está no capítulo 5 do Evangelho de João, versículos 14 e 15. Diz assim o trecho: Mais tarde, Jesus o encontrou, o ex-paralítico, no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Falou para o paralítico: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi então contar aos judeus, aos sacerdotes, que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos entender essa passagem então, o que Jesus pode ter querido falar ao homem. Nós claramente não temos